A Grande Rebelião, que foi um marco muito forte, até para já se tratar da desativação do espaço, que acabou acontecendo tempos depois, tinha um preso muito midiático na época, que ele não ficava recolhido aqui no São José. Hoje são 45 unidades penais, naquela época eram pouquíssimas, nós não tínhamos 10 casas penais no estado. E aqui na região metropolitana de Belém era o presídio São José, nessa área central, e na época a penitenciária, que era Fernando Guilhom, hoje o Centro de Recuperação Penitenciário do Pará 1, e a colônia penal Heleno Fragoso, que era até o nome da colônia, hoje é CEPAD, tudo mudou. Eram só essas casas e algumas delegacias de polícia que ficavam fazendo a custódia dos presos. E nessa época, esse preso midiático, ele estava recolhido lá em Americano, e ele saiu para uma audiência, um processo comum. E por ocasião dessa audiência, ocorreu um motim em Americano, acabou se transformando numa rebelião. E o espaço que ele ficava recolhido foi destruído. E aí então se resolveu que ele viria aqui para São José até acabar a rebelião. E quando acabou a rebelião, ele não podia voltar para lá, porque o espaço que ele estava destruído, foi cuidado, e ele teria que ficar aqui. Então aquele grande pavor, né, aquele temor do preso estar aqui, por ser preso, grande influência na massa carcerária. Naquela época nós não tínhamos ainda a figura do crime organizado, ele era um grande líder realmente dentro do sistema penitenciário. O nome dele já entoava respeito por onde ele passasse. E ele ficou aqui. Conversei com ele, disse que não tinha como voltar, que tinha que ficar. Na época ele ainda disse assim, se eu estivesse lá, eu seria responsabilizado por essa situação que ocorreu. Como eu estava fora, e eu disse para ele que eu não tinha como isolá-lo aqui, e que a opção que eu tinha era o segundo pátio, que nós tínhamos as famosas celas fortes do presídio São José, que eram aquelas celas utilizadas para medida disciplinar, uma cela isolada, que eles ficavam lá para cumprir esse tipo de castigo. Aí ele disse, poxa, mas eu vou para a cela forte. Eu disse, é a única opção. Pela questão do isolamento, era uma pessoa inteligente, sabia que era desse jeito o tratamento, mas ele poderia receber as visitas normais, né, com todas as regras inerentes ao preso, só que ele ficaria recolhido lá. E assim foi. Então, uma semana, essa obra lá em Americano. De uma semana passou para 2 semanas, a obra não terminava, e aí começaram os boatos que poderia ser resgatado, que aqui era um local de fácil acesso, né, com uma estrutura, apesar de que antiga, essas paredes de pedra, mas era uma estrutura fragilizada pela localização. E aí a gente fez documentos informando para os superiores a situação dele aqui, a obra realmente lá não estava concluída, ele não tinha como sair. E até que numa sexta-feira ele me chamou, a gente tinha umas rotinas aqui, sempre quando a tranca corria, né, que era o recolhimento dos presos, eles ficavam todos soltos aqui. Era uma peculiaridade que hoje em dia não existe mais, os presos ficam recolhidos nas alas, mas aqui não tinha como você trancar 23 horas esses homens todos, deixar 1 hora para o banho de sol. Então eles saíam às 7 da manhã, estavam todos soltos aqui, né, e eram recolhidos às 15h30 da tarde, cada um nas suas celas, fazendo chamada. Dentro dessa rotina aqui, 4 horas todos recolhidos, era quando se fazia a limpeza da área do pátio, né, que a gente chamava pátio aqui, pátio central, que era uma área de convivência, e fazia a limpeza, recolhia lixo, e aí eu saía na porta daí das grades, das celas, conversando com os presos, e sempre ia conversar com ele. E nessa sexta-feira, à tarde, ele me chamou, né? A porta era chapeada, era uma cela de medida disciplinar, tinha um passaprato pela parte de baixo, e ele disse que queria falar comigo. E existem várias histórias paralelas, né? E uma delas é que ele já estaria de posse de uma arma, esse grande fantasma que assola aí o mundo do cárcere. E eu tinha o hábito de me agachar para falar com ele no mesmo nível. E eu não sei te dizer por que nesse dia eu não fiz isso. Quando eu cheguei a colocar as mãos no meu joelho, e ele disse, eu queria falar com a senhora, doutora. E aí eu só, assim, dobrei a cabeça e disse assim, amanhã eu falo contigo. E não me abaixei. Eles dizem que se eu tivesse
me abaixado, me aproximado, ele teria já feito lá, tentado me pegar. Eram as histórias que surgiram depois que a gente nunca vai saber, né? Só ele. E aí ele disse, eu quero cortar o cabelo. Eu disse, tá, amanhã, que era o sábado, eu tinha o hábito de vir aos sábados também, só que eu entrava um pouco mais tarde e saía também um pouco mais cedo. E nesse sábado, o presídio São José tinha ganho o seu primeiro computador, né? Era a era da informática, globalização chegando, o mundo digital chegando ao cárcere. E eu tinha combinado com a parte da secretaria, do servidor, para que no sábado nós viéssemos exatamente para identificar todos os presos, que ele já tinha tirado as fotos, né, de todos, e aí tinha que identificar, esse é o fulano, esse é o ciclano, e eu conhecia todos os presos daquele presídio, todos. Um por um eu sabia o nome deles. Por fazer muito atendimento, por ter esse contato muito próximo, eu sabia a situação de cada um. Eu disse, então, no sábado a gente vem e dá o nome aí aos presos para poder finalmente ter o primeiro cadastro digitalizado aí do presídio de São José. E assim ficou combinado. E aquelas coisas que o destino atua, a providência divina, intuição, enfim, que lá o universo conspirando a nosso favor, as pessoas chamam de qualquer coisa, né? Mas a proteção divina, que eu acredito nisso, ela atuou. E nesse dia, era um sábado, a minha filha era pequena, a babá tinha saído para uma festa no dia anterior e não voltou, né? Eu estava só com ela, o pai dela também não estava em Belém, eu não tinha quem deixar a criança. E aí eu falei com o servidor que estava aqui, com o chefe de segurança, disse, olha, eu não tenho como ir ainda, né? Assim que ela chegar, eu saio. Estava pronta. Foi quando eu recebi a ligação que tinha estourado uma tentativa de fuga, né? Então, para a gente entender todo esse contexto, a história seria que esse preso midiático aí, né, ele estaria me esperando chegar. Eu tinha o hábito de chegar à sala da direção ali, olhar para o pátio, né, para sentir a cadeia. Tinha essa coisa de você sentir o ambiente carcerário, é uma coisa que quem trabalha no sistema penal, você tem isso na sua rotina. Não tem uma explicação, você entra e você sente o ar, o peso, um olhar, tem alguma coisa errada ou então está tudo sob controle, né? E eu não cheguei. E ele tinha um plano de fuga para ir embora realmente. E planos tem horário, né? Tem programação, tem planejamento, tem tudo. E como eu não cheguei, o que ele fez? Eu tinha até nessa minha fala com o chefe de segurança, eu disse, olha, está autorizado ele cortar o cabelo. Então ele teria que ser retirado da cela para cortar o cabelo. No cárcere tem o preso que corta o cabelo, tem o que escreve carta, tem o que faz comida, né? Tem aquele que cuida da saúde, tem tudo. E tinha o que cortava o cabelo. A gente passava a tesoura, né? E ele tinha um local que ele fazia esse corte do cabelo, que era aqui dentro do refeitório. E aí eu avisei que era para retirá-lo. Nisso, realmente, atenderam lá que eu tinha determinado e tiraram ele da cela para cortar o cabelo. Só que aí já tinha todo um planejamento, um outro preso que fazia parte desse plano, subiu, pediu para ser atendido pela enfermeira, que nessa época ficava lá na parte administrativa, no andar de cima. E aí essa arma já estava andando aqui por dentro do presídio e foi jogada para ele. E ele, na parte administrativa, chegou na sala da direção e esse servidor que estava me aguardando para fazer o processo lá no computador de identificação dos presos, foi logo feito refém, né? Ele estava tendo uma missa, tinha um padre aqui com algumas senhoras da pastoral carcerária, e na ideia dele, ele iria pegar essas pessoas como refém e iria sair. Porém, é uma área de segurança. Na parte externa, nós tínhamos o policiamento, né? O efetivo da Polícia Militar, que quando percebeu, né, o funcionário percebeu esse movimento, alguns funcionários, agentes penitenciários já reféns aqui no pátio, né, uma arma de fogo apontada para a cabeça deles, e ele tentou sair, e aí a polícia cercou o presídio, um tiroteio, e ele teve que recuar. E aí geralmente quando há essa ação de recuo, de tentativa de fuga frustrada, talvez para ganhar tempo, para tirar o foco, começa a destruição do cárcere, né? Começa a tocar fogo nas coisas, se tiver que matar alguém, mata por conta de diferenças aí do dia a dia, destrói tudo. E aí começou essa
essa grande rebelião, com reféns aqui, tanto agentes quanto pessoas da pastoral carcerária, mulheres, mas segundo os relatos ninguém foi molestado, ficaram no espaço, com proteção, e todos eles se soltaram. E essa arma andou. Essa rebelião ela foi por todo o dia do sábado e acabou terminando no domingo, um desdobramento que ninguém esperava que acontecesse, que foi a morte desse líder, né? Existem várias histórias sobre essa morte por motivos banais. Eu me lembro que quando eu cheguei, né, que aí eu tive que vir embora, deixei minha filha com a vizinha e vim. A gente, como diretor, acha que vai chegar e vai com aquela vontade de contornar, de acabar com tudo, né? E aí eu cheguei, a polícia já estava na praça, um ambiente assim de faroeste, muito tiros. Eu saí do carro agarrada com um policial, com um escudo, para chegar aqui do outro lado da praça, para tentar modular aqui, o sistema de rádio que tinha aqui, né? Eles estavam ouvindo tudo e tinha uma viatura aqui do presídio, até uma veraneio preta. E aí eu consegui chegar na viatura para modular, não consegui modular com ele. Pedindo que ele recuasse, né? E ele disse que não, que a meta dele era ir embora e ele iria conseguir ir embora. E aí eu disse para ele que eu não tinha mais gerência sobre isso. A partir do momento, né, que a segurança toda foi comprometida, já era com a polícia militar e que eu não podia fazer mais nada. E daí ficamos nessa praça, passou pela noite e já no domingo, assim, pela hora do almoço, teve esse desdobramento, um outro preso pegar esta arma e acabar tirando a vida dele, que foi um grande líder. E aí a coisa perdeu o controle, a gente ouvia grito lá de fora, porque por ele ter essa liderança e ser muito respeitado e muito querido pelos outros presos, né, ficou assim aqui uma instabilidade imensa. Eu não vi, mas a gente imagina a correria, pessoas se protegendo, né, e outras atrás dos possíveis algozes dele, porque foi uma situação que aconteceu numa guarita que tinha aí na parte de cima. Quando ele subiu, né, outro preso estava com essa arma e aí ele fez uma pergunta, né, para ele, perguntando como é que estavam as coisas, porque eles ficavam no telhado, tem fotos que mostram, né, com aquela máscara no rosto, estavam todos espalhados e esse que também estava lá no telhado acabou dando um tiro bem no rosto dele. E aí ele caiu, daí lá fora começou, ele morreu, aí a polícia também tentando agir pelo lado de fora. Um outro grupo, que tem um grupo do Deixa Disso, né? E conseguiram lá terminar a rebelião. Mas aí ainda houve uma negociação, porque tinham reféns todos no portão, a polícia negociando, até que eles jogaram 2 armas. Naquela época não tinha ainda as pistolas, né? Os fuzis a .40, eram 2 revólveres, né? Foram jogados para ir para o meio da rua. E aí a rebelião teve fim, mas teve toda uma negociação para entrar, eles não queriam que a polícia entrasse, só queriam que entrasse eu e o chefe de segurança, e assim foi atendido. E ele, sabendo que os presos poderiam pegar, ele se jogou. E o outro eles agarraram ele lá em cima, trouxeram, mataram ele no pátio, furaram, subiram e jogaram o corpo lá por cima. Teve um outro preso que se jogou também, que foi o Cláudio, que o coronel André era tenente e veio resgatar ele. Uma imagem muito forte, ele joga com telha lá de cima, ele está caído, porque ele fraturou bacia, quebrou o pé. E aí o coronel André e o coronel Cavalcante fizeram aquele escudo se arrastando, assim, são cenas que parecem de filme. E vieram resgatar o Cláudio aqui do cantinho e levaram ele para poder ser socorrido, né? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um velório dele, depois eles me contaram. E quando eles mataram ele nessa parte bem aqui, é aqui por dentro a gente vê, né? Aqui era uma escada, uma saída. E aí o Francisco estava esperando ele aqui. E ele sobe, pergunta para ele, e aí, como é que tá, moleque? Aqui não tem lugar para otário, porque a história do famoso bife, né? E o preso, esse rapaz estava na fila para comer, e aí estavam passando lá o bife na chapa por Augusto. E aí ele disse, eu quero aquele ali. E aí ele teria chegado perto e disse assim, aquilo da comida para otário. Por quê? Quando ele subiu lá para a sala da enfermeira,
a ordem era para ele trazer o chefe de segurança e não o rapaz da informática. Só que tem as histórias, elas se desdobram, e esse rapaz, quando foi preso, acusado da morte de um deputado, na ação da prisão dele, morreu o irmão dele. E ele veio preso. Na hora da perseguição policial, o rapaz já vai ter tudo. E foi uma coisa assim muito forte, quando trouxeram ele preso, todo sujo de barro, ele caiu numa ribanceira, assim, umas 2 horas depois a mãe chegou, tinha enterrado outro filho. Assim, umas coisas muito fortes. A senhora, ela cheirava cemitério, a mãe, chorando, tinha enterrado o filho e o outro preso, ela achava que ia matar o outro. Eu permiti que ela visse esse filho. Então ele estava todo machucado, aí ela tinha um local aqui embaixo, que a gente chamava de triagem, que era tudo azulejado, todo preso de casa, então José ficava ali, para depois seguir para a cela, e ele estava lá. E ele estava assim, sabe aquelas coisas de queda? Na realidade ele estava todo ralado, quem cai de moto, aquela coisa assim tirada, porque na perseguição ele caiu no barranco. E aí nós deixamos a mãe entrar e cuidar, eu deixei ela cuidar eu dei uma toalha no corpo. Depois até nasceu uma relação de respeito entre eu e ela, sobre uma época aí que ela faleceu, não faz muito tempo. Mas assim, e ele viu aquilo. Passou, o tempo passou e continuou aqui. Então depois, ele disse que ele não jamais traria o chefe de segurança ou faria alguma coisa comigo por conta do que nós fizemos pela mãe dele. É uma coisa que você faz sem ter nada em troca, acho que alguém está observando, né? E aí, o que aconteceu, o chefe de segurança estava no dia que seria a fuga, e ele não pegou. Ele estava na minha sala, o chefe de segurança já tinha começado o serviço com o rapaz da informática, e quando ele chegou, ele olhou para ele, está ainda na Suzy, que pode confirmar essa história, se quiser, ele olhou e disse assim, o senhor não, ele vem comigo. Aí, quando ele desce com o servidor, ele diz, por que não trouxeram o chefe de segurança? Aí começou a discussão. Ele vai para lá, vai para voltar, e aquilo começou a rolar. Então, toda vez que ele encontrava com ele, durante o dia do sábado, isso aqui não tem lugar para voltar, e começaram as ofensas. E ele foi só, você não sabe a reação do ser humano, né? Até que no outro dia a água estava na mão dele na hora que ele se aproximou. Aí teve a história da comida, né? Sai daqui, não tem lugar para isso. E ele só olhando. Menino novo aí, acabou com esse desdobramento. Acabou com aquela do imediato lá. E aí foi isso, ele morre, eles descem nele, fazem um velório, né? Tinha marca de vela, uma coisa assim, de um local, ali do outro lado. E depois, temendo uma invasão, né, alguma coisa assim, eles entenderam que a atitude de respeito seria descer com o corpo. Tanto que esse corpo não é jogado, né? Esse corpo ele é descido. Eu sei que eu fui com a polícia para reconhecer, porque eles ficavam mudando de roupa durante o dia, né, com o rosto coberto. Aí diziam, é ele? Não, não é ele, é outro. Né? Então tinha essa coisa. Tanto que, de vez em quando, eles penduravam uma pessoa vestida de agente, a gente achava que era um agente penitenciário, quando terminou a reunião, descobriu que era um preso. Então são essas histórias que acontecem por trás de toda essa cena triste. E aí desceu, o ML veio, recolheu o corpo. Então, quando ele terminou, que eu entrei, ele estava choravam, parece que tinha perdido um pai. Dentro daquele espaço que eu falei que era o refeitório, né, que a gente pediu para eles se recolherem, eles agarravam na grade e diziam, doutora, não deixa aquele cara vir pra cá, porque ele matou o muçulmano. Esse, assim, uma revolta, choro, assim, sabe? Você perde alguém querido, que está com os olhos cheios de lágrimas, os olhos inchados, então choro. Eles fizeram um culto em volta do corpo, fizeram toda uma despedida. Inclusive, alguns contam, né, que já estavam vendo, que foi formada uma fila